Problema relacionado ao Venturi. O Venturi tem um convergente que tem um ângulo de convergência de 21 mais ou menos 1 grau e um divergente com um ângulo de divergência de 7 a 15 graus. Na experiência do medidor de vazão tipo Venturi instalado em um trecho de aço 40 com diâmetro nominal de 1,5 polegada, diâmetro interno 40,8 mm e área de seção livre igual a 13,1 cm², e com diâmetro da garganta igual a 25 mm, o reservatório superior de área de seção transversal em centímetro² é igual a 5.476 mais 120 vezes A, onde A é seu último número do RA. Foi utilizado na determinação da vazão real, onde o tempo em segundos para o nível subir 100 mm é igual a 18 mais A sobre 2, onde A também é o seu último número do RA. A curva de calibração foi obtida para a água a 25 graus Celsius, ou seja, para massa específica igual a 997 kg por metro cúbico, e viscosidade nessa temperatura, essa viscosidade cinemática, igual a 0,892 vezes 10 a menos 6 m² por segundo, como mostra o diagrama a seguir. Sabendo que o fluido manométrico utilizado é o mercúrio, também a 25 graus Celsius, ou seja, com a densidade igual a 13.534 kg por metro cúbico, especifique o número de Reynolds de aproximação, o Reynolds, na seção 1, e para essa situação, especifique também o coeficiente de vazão, ou seja, o nosso CD. Vamos visualizar isso numa bancada. Essa bancada é uma instalação de recalque, está aqui o nosso Venturi, que vai dar a curva de calibração. A fotografia real dessa bancada, está aqui a nossa bomba, motor elétrico, e está aqui o nosso Venturi, que deu origem à curva de calibração. Bom, hoje nós vamos estar executando a experiência dos medidores de vazão. No caso das nossas bancadas, nós trabalhamos com o Venturi, onde eu venho com a área do tubo, tenho um convergente, esse convergente tem um ângulo na ordem de 21 graus, que é normalizado, passo por uma área mínima, no caso a garganta. O Venturi é construído para que o coeficiente de contração seja igual a 1. Aí, através do divergente, eu consigo praticamente retornar uma boa parte do que eu perdi em relação à pressão quando eu vim da área do tubo para a garganta. Observe também que, no caso, a leitura de pressão, olha, através desse ponto aqui, é feito na garganta. Por isso que o meu CC é igual a 1. Tá certo? Esse caso é o Venturi, onde nós teremos nas bancadas ímpares. Olha, a Carol está mostrando, meu fluido escoa, entra pelo convergente, sai pelo divergente, e aqui eu vou ler a pressão da garganta e na entrada do convergente eu leio a pressão de aproximação. Essa pressão, essa diferença de pressão eu vou obter através desse manômetro em forma de U. E o que nós vamos querer fazer nessa experiência? Nós vamos querer levantar a curva de calibração, onde eu vou ter o desnível do fluido manométrico, no caso o mercúrio, em função da vazão real que eu vou achar no tanque. A vazão real que eu obtenho de forma direta, ou seja, eu vou ter um ΔH, no caso de 100 mm, vezes a área da seção transversal do tanque, dividido pelo tempo. Essa curva de calibração pode ser usada por qualquer pessoa, porque desde que saiba ler e escrever. Onde o meu H, por exemplo, vai ser colocado na ordenada em milímetro, e na abscissa eu vou ter a vazão, por exemplo, em litros por segundo. A vantagem pode ser usada por qualquer pessoa, a desvantagem é que ela é totalmente particular. Ela vale se eu ensaiei para a água, na temperatura de hoje, ela vale para a água nessa temperatura. Se eu mexer na temperatura, eu teria que construir uma nova curva de calibração, e se eu pegar um outro fluido, eu teria que construir outra curva de calibração. Do Reynolds de aproximação. Reynolds calculado na seção 1 com a vazão real. O CD é a vazão real sobre a vazão teórica. A vazão real eu sempre vou obter de forma direta no tanque, e a vazão teórica eu vou obter aplicando a equação de Bernoulli da entrada do medidor até a área mínima. Lembrando que quando eu aplico Bernoulli, eu considero o fluido ideal, ou seja, não existe viscosidade, e aí eu não tenho perda de carga. Isso é totalmente teórico. Abri totalmente a volta.
Na curva de calibração, temos que o y seria o h em milímetros e o x seria a vazão real, e a vazão real, neste caso, foi dada em litros por segundo. Então, esta equação seria h igual menos 13,716 q ao quadrado, mais 89,919 q. Lembrando que esse q é a vazão real. No caso, a vazão real dada em litros por segundo e o H dado em milímetros. Resolvendo para A igual a zero. Então, nós teríamos que a área do reservatório seria igual a 5.476 centímetros quadrados, o tempo 18 segundos, o ΔH igual a 100 milímetros. Sabemos que a vazão real, volume sobre o tempo, ΔH, vezes a área do reservatório, dividido pelo tempo. Essa é a área da seção transversal do reservatório. Passando para metro, o ΔH 0,1 metros, vezes, passando a área para metro quadrado, 0,5476, dividido pelo tempo, 18 segundos. Vamos obter uma vazão real aproximadamente igual a 3,042 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ou seja, 3,042 litros por segundo. Ora, pegamos essa vazão, substituímos na nossa equação da linha de tendência e vamos ter a determinação do H. H igual menos 13,716 vezes 3,042 ao quadrado, mais 89,919 vezes 3,042, que vai nos dar um H aproximadamente igual a 146,6 milímetros. Para o Venturi, nós sabemos como calcular a vazão teórica. A vazão teórica seria π vezes o diâmetro da garganta ao quadrado sobre 4, vezes a raiz quadrada de 2GH, H é o desnível do fluido manométrico, vezes γm menos γ sobre γ, γm peso específico do fluido manométrico, γ peso específico do fluido que escoa, dividido por 1 menos diâmetro da garganta, dividido pelo diâmetro de aproximação, tudo isso elevado a quarta. Importante lembrar que γm menos γ sobre γ é igual a ρm menos ρ sobre ρ. Isso porque o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Ela vai aparecer no numerador e no denominador e automaticamente será cancelada. Isso facilita, hein? A partir daí, nós vamos ter a vazão teórica, substituindo os valores. Aqui seria a nossa diâmetro da garganta, passando para metro, 25 milímetros, passando para metro, 0,025. Aqui seria o H em metro que nós achamos, o desnível do fluido manométrico. E aqui a massa específica do mercúrio para 25 graus Celsius, que é a temperatura do ensaio, a massa específica da água para 25 graus Celsius, e aqui o diâmetro da garganta sobre o diâmetro de aproximação. Dessa maneira, achamos a vazão teórica aproximadamente igual a 3,184 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ou seja, se eu multiplicar por 1000, eu vou ter em litros por segundo, que vai nos dar 3,184 litros por segundo. Aí é só calcular o CD, já que o CD é a vazão real sobre a vazão teórica. Então, seria 3,042 sobre 3,184, que nos dá um coeficiente de vazão aproximadamente igual a 0,955, número adimensional. O Reynolds de aproximação, ou seja, o Reynolds na seção 1, é sempre calculado com a vazão real. Então, vamos completar o problema. Temos a velocidade média, vazão real sobre área, vazão real em metros cúbicos por segundo, foi obtida lá no tanque. A área da seção transversal passada para metro quadrado, que também foi dada, vai nos dar uma velocidade média na ordem de 2,32 metros por segundo. Aí é só calcular o Reynolds, velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico sobre viscosidade. Trata-se de um conduto de seção circular e forçado, então o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Então nós temos a velocidade, que nós calculamos, o diâmetro interno da seção em metros era 40,8 milímetros, dividido por 1000, a viscosidade cinemática que foi dada. Aí obtemos o número de Reynolds de aproximação igual a 106,117. Se este material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!